E vejam só, tava lá eu passeando ontem e vi essa postagem do Rômulo Maia. Ele tinha dado RT, uma postagem antiga do ano passado. O Rômulo é um cara da esquerda, do dia 20 de agosto de 2020. E ele fala o seguinte, ó. Daniel, da luta armada, chamada de mentiroso, um certo José Disseu. A ironia na sua biografia, narrando, entre outros episódios, os seus dias de Daniel na clandestinidade. O ex-ministro, chefe da Casa Civil, José Disseu, fala dos documentos da CP dos Banestados. O Rômulo, eu já falei com ele uma vez, eu tive a oportunidade de falar. Falei, cara, eu não consigo entender muito bem o que você escreve, é muito confuso. Mas ele traz aqui uns recortes do livro José Disseu. Todo mundo conhece José Disseu, né? E aí no capítulo 29, na página 378, eu quero ler algumas coisas aqui em destaque, né? Que falava o seguinte: a minha angústia crescia em 2004, os rigores do ajuste, do contingenciamento explodiu em crise aqui e ali. Eram oportunidades perdidas e o escasso tempo político conspirava contra nós. Após 18 meses, era imprescindível destravar a economia, o crédito e reduzir os juros. Preocupava-se com política essa senhora do destino. Vendo, o governo Lula tinha que destravar. O que eles não estão deixando o governo atual fazer, né? Eles estão travando o governo. Lá pra frente ele falava, ó, e aí, se não destravar, ia dar uma crise, e a crise política chegou. A oposição iniciou sua caminhada em busca da desestabilização do governo e, se calhasse, de sua derrubada via impeachment. O pretexto dos tucanos para radicalizar foi a CPI do Banestado, presidida pelo senador Antero Paz de Barros, do PSDB, ex-petista declarado publicamente meu inimigo. Aí fala um pouco, foi o Banestado e tudo mais, que foi esse escândalo. E aí, continuando, tem o seguinte, ó. O ridículo era que o governo não pressionou nem exigiu a CPI, o governo petista. O Banco Central e a Fazenda temiam uma crise bancária ou o aumento do risco Brasil. O Moro também tinha medo, né, de um risco sistêmico se fosse atrás dos banqueiros. O Banco Central e a Fazenda também, né? A mídia também partiu para o ataque e até o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais criticou o governo. Aí avançava, os tucanos faziam seus jogos, parcialidade, deram atenção e tudo mais. Aí você vê, ó. A CPI do Banestado mudou de nome, passou a se chamar CPI da evasão de divisas. Tornou-se mais ampla. Juntou bases sigilosas do exterior de agências do Banestado, Bacon Hill, MTB Bank, Safra, não consigo ver o outro, Mercantile Bank, pré-fazendo aproximadamente 1,6 bilhões de declarações de cerca de 500 mil pessoas físicas e jurídicas. Aí vai falando, aí no final diz, ó. Enquanto estava toda essa confusão crescendo, aparecia um cara que no momento atual do Brasil está travando o Brasil como travou lá no passado. Tasso Gereissati. Enquanto isso, o senador tucano, Tasso Gereissati, assumiu publicamente a campanha contra o governo, acusando-me de chantagem política e pessoal. Os bancos receavam a CPI e suas consequências, dada a gravidade dos crimes praticados. O PT a gente sabe o que é, né? Os favorecidos eram os bancos e a elite do dinheiro do Brasil, famílias com grande poder econômico e político. O senador Antero Paz de Barros pediu ao Congresso e conseguiu que os documentos da CPI tratando da quebra de sigilo fossem lacrados. Pronto, ponto, para. Vamos parar, tentar entender. A CPI da pandemia, todo mundo viu que tudo que poderia desgastar o governo foi divulgado. Dá muito desgaste. Você pega o clamor da população. Já uma CPI do Banestado, vários figurões, a elite do Brasil. Você já mandou dinheiro para fora do país? Tu não conhece ninguém fora do país. Tu me conhece. E tu nunca me mandou dinheiro porque eu nunca recebi dinheiro de ninguém. Aí você vê, né? Rapaz, nessa CPI eles fizeram questão de lacrar. Não divulga, não. Não divulga para ninguém, não. Não quiseram. E os tucanos que não queriam. Tá bom. E aí diz, ó, de nada adiantou, tucanos hiperfelistas, Tasso e o Bonhausen gritavam pega ladrão, acusando o governo de montar um banco de dados para uso político em 2006. A imprensa logo entendeu o perigo político do envolvimento dos muitos ricos do país, dos bancos e do tucanato na farra da CC5. Então, acusou-me, começando pelo Estadão, de manipular o relator, o José Mentor, para passar pano na CPI. A imprensa não foi atrás. A imprensa não pediu para divulga, bota os nomes, quem são, né? O relator José Mentor pediu indiciamento de 91 pessoas, entre políticos, pessoas comuns, autoridades, banqueiros, foram quebrados mais de 2 mil sigilos. Quando a CPI do Banestado chama o Fernando Henrique Cardoso, José Serra e Ricardo Sérgio de Oliveira,
ex-tesoureiro das campanhas de ambos e de intensa atuação na privataria, a tucanagem recua. Muda de tática, prepara um relatório paralelo e articula para não aprovar nenhum relatório, porque o relator era do PT, mas o presidente da comissão era um tucano. E aí você vê aqui o final, que aqui era a chave de ouro. E aí, né, blá blá blá, mas ela encaminhou todos os sigilos obtidos, a CPI encaminhou os sigilos durante as investigações para o MPF, o Ministério Público Federal, que não pode, né, não pode ser parado. Essa PEC aí, essa PEC da vingança, não pode. O Ministério Público que combate a corrupção, então, recebeu esses sigilos. Polícia Federal, Receita Federal e outros órgãos. Esses órgãos tiveram até hoje, na época do livro, 14 anos depois, todo esse tempo para completar as investigações. Não completaram. E as CC5 ficaram para as calendas da Justiça do Paraná para o juiz Sérgio Moro e sua jurisdição, para não alcançar a elite do país. O Moro recebeu um farto material, o pessoal também recebeu. E aí? E aí que reza a lenda, que esse material ainda existe, né? Pô, acho que ninguém jogou fora, tá lá. Ó. Mas a memória da CPI existe, inclusive a relação de todos os implicados. Aí tá lá, os 40 doleiros presos na Operação Farol da Colina, outro empregado da PF que só levou à prisão os peixes pequenos e nunca os peixes grandes, com ameaças de cassação do mandato de José Mentor e acusações de que eu estava por trás de tudo, a aliança Tucano-PGR, elite política econômica, né, abafou a CPI e nada aconteceu. Quem diria, sob a jurisdição do juiz Sérgio Moro e de seus procuradores. E a gente sabe que naquela época, no Banestado, o Deltan participou, a Erika Marena, que não é procuradora, mas a Polícia Federal participou, o Igor Romário participou, o Lima, eu acho que na época ele era procurador, também participou. Todo mundo estava lá. E aí você agora volta lá naquela postagem do Renato. O Moro tá aí, não quer criar para os bancos, tá indo lá conversar com os grupos de lobby. Quantas pessoas, né, Moro não tem aí para apoiá-lo nas eleições de 2022, né? Deve ter muita gente aí feliz com o trabalho e a atuação do Moro em frente aí, né, à vara de Curitiba. O grande juiz que sempre combateu a corrupção. Sempre. Gente, vocês já imaginaram se realmente tudo fosse... Se tivessem realmente se debruçado, né, sobre esse caso do Banestado, como poderia estar a política brasileira hoje? O Brasil hoje? Já pensou se fosse atrás, assim, de todo mundo que fez coisa errada? As coisas podiam ser bem diferente, né? E para você ver, o Chico Sá, um jornalista também da extrema esquerda, apoiador do Lula, fala o seguinte, ó. Quer contar história de corrupção braba? Oxe, pega o juiz Sérgio Moro, do caso Banestado, e bota numa roda. Cadê a lista das contas CC5? Nunca essa lista foi revelada. A burguesia podre está toda nela. A mesma elite, né? Aí, segundo ele, que exibiu o barquinho de lata de Lula em Atibaia. Já está defendendo o Lula. Aí estavam realmente a grana. Desculpem a medonha concordância. Sobre o resto da história, não tenho dúvidas. Os repórteres dessa época foram impedidos de publicar essa história macabra da política brasileira. Tenho provas. Moro tem muitas perguntas que ele precisa responder se ele quiser ser o presidente do Brasil. A começar, né, o que foi que ele fez aí no Banestado, o que foi que ele fez com Álvaro Dias, as coisas lá do Zucoloto. Muita coisa, viu, Moro? Muita coisa pro Moro aí responder. Muita coisa. O grande juiz, né, do combate à corrupção. Então você vê aqui, a Vaza Jato. O Verdivaldo nunca divulgou tudo. Nunca. O Bolsonaro, ele pediu acesso às mensagens. Até hoje não recebeu. O Lula teve acesso às mensagens na íntegra. Sabe quem mais teve? Renan Calheiros. O Cunha não teve. E aí o Pedro Zambarda, que é ghostwriter aí da Joyce, do livro que fala aí, né, da Lava Jato, fala que o Diário do Centro do Mundo está com parte do arquivo da Operação Spoofing. Para quem não sabe, são 7 terabytes de conversas. Acredita-se que parte desse acervo gerou a Vaza Jato do Intercept. Explico essa reportagem neste fio. Quando será que a gente vai saber realmente aí, né, tudo que aparecia, todos os conteúdos? Que pelo que foi revelado, gente, tem muita coisa, mas muita coisa assim, muito estranha. Muito estranha mesmo. E a imprensa brasileira, eu tô vendo algumas movimentações. Acho que semana que vem aí deve pintar mais matérias, sabe, cavando sobre a vida do Moro. Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho.